Sejam bem-vindos à terceira aula do Corel, voltado para a utilização em nossas aulas. Hoje iremos aprender uma das principais ferramentas voltada para projetos em Router Laser, onde irei explicar os diferentes tipos de vetorização com linhas e contornos para termos uma noção de como iniciar um desenho ou projeto. Vamos lá? Então, inicialmente, eu vou comentar um pouco sobre o que seriam as linhas da vetorização, onde é um trajeto que você faz entre dois pontos. As linhas podem consistir em vários segmentos, e os segmentos de linha podem ser curvos ou retos. Os segmentos são conectados por nós, que são indicados como pequenos quadrados. O CorelDRAW oferece diversas ferramentas de desenho que permitem desenhar linhas curvas e retas, além de linhas contendo segmentos curvos e retos. Então, antes de nós começarmos a mexer nessa ferramenta, que fica situada na primeira, deixa eu contar aqui, primeira, segunda, terceira, quarta, na quinta ferramenta, abrindo, nós temos lá mão livre, linhas de 2 pontos, bezier, caneta, B-spline, polilinha, curva de 3 pontos e desenho inteligente. Eu vou falar e comentar um pouco de cada uma e após algumas ferramentas a mais, como a seleção e movimentação do objeto. Não se preocupe em questão de fazer mais edições, que futuramente isso nós vamos aprofundar. Hoje somente será para a utilização de cada uma. Então vou falar da primeira ferramenta, que é a mão livre e a polilinha, tá? Que seria aqui a mão livre e a polilinha. As ferramentas mão livre e polilinha permitem a você desenhar linhas à mão livre como se estivesse fazendo um esboço em um rascunho. Caso cometa um erro ao desenhar curvas à mão livre, é possível apagar imediatamente a parte indesejada e continuar o desenho. Quando você estiver desenhando linhas ou segmentos retos, pode restringi-los a linhas retas, horizontais ou verticais. A ferramenta mão livre permite controlar a sua suavidade da linha curva que você está desenhando, assim como adicionar segmentos a uma linha existente. Entretanto, a ferramenta polilinha é mais facilmente usada para desenhar com rapidez uma linha complexa que consiste em segmentos retos e curvos alternados. Além de desenhar linhas à mão livre e segmentos retos, é possível usar a ferramenta polilinha para desenhar arcos circulares. É possível escolher configurações para controlar o funcionamento das ferramentas mão livre e polilinha. Por exemplo, você pode alterar a suavidade padrão de uma linha que criou com essas ferramentas. Então vamos selecionar a primeira aqui, mão livre, e vou mostrar para vocês como funciona dentro aqui da área de trabalho. Se eu clicar com o mouse com o botão esquerdo e arrastar e ficar movimentando, notem que ele vai fazer o desenho conforme eu faço o segmento. Os nós que eu havia comentado anteriormente são cada um desses pontos aqui que aparece através da linha, tá? Então essa é a ferramenta mão livre. A mão livre eu posso fazer dessa forma ou clicar em um ponto a outro, como eu mostrei, como eu tinha falado anteriormente. Na polilinha ela funciona praticamente da mesma forma, porém, como o próprio nome diz, ela faz mais do que uma linha. A cada clique eu posso criar uma linha. 2 cliques eu termino de fazer a edição da linha. Se eu clicar e deixar clicado, ela funciona com a mão livre, só que quando eu desclicar, ela ainda vai continuar fazendo linha. Então eu posso fazer curva e linhas retas. Ok? Então, nessa área de trabalho que vocês estão testando ou vão testar cada traço que vocês fizerem, nós já vamos aprender um pouco mais a ferramenta também de seleção, que eu clicando nela, eu obtenho em cada objeto que eu clicar, notem que há um ponto aqui no canto esquerdo, um no meio em cima, um no canto direito acima, um no meio à direito, um abaixo no lado direito, um no meio abaixo, um esquerdo abaixo e um no meio à esquerda. O que esses pontos correspondem em fase? Se vocês deixarem o mouse perto, dá para perceber que ele altera a forma e mostra a direção para onde eu posso movimentar o desenho. Movimentar não, diminuir ou aumentar o desenho. Não vou entrar em detalhes ainda de como fazer tamanhos exatos e afins, é somente para ter uma noção do que ele faz. Tá? Então, por exemplo, se eu quiser reduzir proporcional o desenho, eu clico em uma das pontas
do lado de cima, de baixo, da esquerda e da direita e faço essa movimentação, tanto para dentro quanto para fora. Se eu vou fazer desproporcional, eu posso fazer em cima e embaixo, na esquerda e na direita. Isso funciona com qualquer objeto. A única diferença que tem, caso vocês tenham clicado errado sem perceber, se clicar 2 vezes, ele muda e faz a rotação do desenho. Posso clicar e fazer a rotação conforme eu quero do desenho. Lado direito, lado esquerdo, ele sempre vai fazer a rotação conforme estiver o eixo central. O que é o eixo central? É onde vai rotacionar no meu desenho. Se eu trocar a rotação e colocar para cá, ele vai rotacionar a partir daqui. Certo? Ou inclinar. Correto? Então agora eu vou continuar a explicação de cada ferramenta aqui que eu estava comentando antes. Vou deletar cada uma. Como é que eu faço para deletar? Basta selecionar com a ferramenta de seleção cada objeto. Quando estiver dessa forma, apertar a tecla Delete. Apaguei. Vou falar agora sobre a linha de 2 pontos. A linha de 2 pontos é possível desenhar linhas retas. Usando essa ferramenta também permite criar linhas retas perpendiculares ou tangentes ao objeto. Vamos pegar ela aqui. Linha de 2 pontos. Clico e arrasto, clico e arrasto. Tá? Vou apagar aqui o meu material de novo, deletar este. Vamos para a próxima, que são 2 ferramentas que eu vou comentar junto também, que é a Bezier, esta aqui, e logo abaixo a caneta. A ferramenta Bezier e caneta permite desenhar linhas um segmento por vez, posicionando cada nó com precisão e controlando a forma de cada segmento curvo. Ao usar a ferramenta caneta, você pode visualizar o segmento da linha que está desenhando, enquanto da Bezier não. Então eu vou fazer primeiro aqui um teste com a Bezier. Cliquei. No momento, se eu deixar clicado e arrastado, ela já vai fazer a curva do meu objeto, mas notem que eu não consigo visualizar o próximo ponto. Se eu fizer reto, ela vai fazer reto. Se eu clicar e arrastar, ela vai mostrar a curvatura. Qual a diferença para a caneta? A caneta, como eu tinha dito antes, ela permite e mostra o próximo trajeto que vai ser feito. Da mesma forma, se eu clicar e deixar clicado, ela vai fazer curvas. Então, essas são os 2 segmentos. Vou apagar agora esses exemplos que eu fiz. E vamos para a próxima, que é a ferramenta B-Spline. Deixa eu abrir aqui, ferramenta B-Spline. A ferramenta B-Spline usa pontos de controle, onde você pode modelar com facilidade uma linha curva e desenhar B-Splines, que são geralmente linhas curvas, contínuas e suaves. B-splines tocam o primeiro e último ponto de controle e são puxadas pelos pontos intermediários. Entretanto, diferentemente que nós, em curvas Bezier, os pontos de controle não permitem especificar os pontos pelos quais uma curva passa quando se deseja alinhar uma curva a outros elementos do desenho. Os pontos de controle que tocam a linha são chamados de presos. Os pontos de controle presos funcionam como âncoras. Os pontos de controle que puxam a linha, mas não a tocam, são chamados de flutuantes. O primeiro e o último ponto são de controle, sempre são presos em B-splines, de extremidade aberta. Os pontos intermediários flutuam por padrão, mas é possível prender pontos se você desejar criar cúspides ou linhas retas dentro da B-spline. Você pode editar B-spline concluídos usando os pontos de controle. Então vamos fazer um teste aqui da B-spline e ver o que é isso tudo que eu informei. Por exemplo, cliquei, no momento que eu soltar e fizer outro clique, notem que ela não está fazendo reto, mas sim ela mostrando as curvas que eu vou conseguir fazer do objeto. Então a B-spline é somente para fazer curvaturas e cada nó dela não está na linha, e sim em cada ângulo a curvatura, como mostrado aqui, certo? Vou apagar esse exemplo e vamos seguir para o próximo, que é a ferramenta curva de 3 pontos. Deixa eu abrir aqui para mostrar curva de 3 pontos. A ferramenta curva de 3 pontos permite desenhar linhas curvas simples
especificando a largura e a altura, usando essa ferramenta para criar formas de arco rapidamente, sem manipular nós. Então eu vou selecionar ela aqui e vou mostrar para vocês. Cliquei, arrastei, ó, ela fez o arco. Correto? Deixa eu apagar aqui e vamos para o próximo. O próximo é o desenho inteligente. E o último aqui, opa, deixa eu entrar aqui de novo só para mostrar e falar sobre um pouco dele. Permite usar reconhecimento de forma para desenhar linhas e curvas e retas. Tá? Então, o que ele faz? Por exemplo, assim, eu quero fazer uma circunferência à mão livre. Vou tentar fazer uma circunferência. Notem que ela não está bonita, mas quando eu soltar, ele vai fazer a circunferência. Porque ele vai achar e atribuir a forma que você está fazendo mais próximo e deixar correto o desenho. Por exemplo, se eu fizer um triângulo também, se eu fizer um quadrado ou um retângulo, né? Vou tentar fazer aqui um coração para ver se ele vai fazer corretamente. Ou seja, então ele vai suavizar os nós onde eu desenhei a mão livre e tentar interpretar da melhor forma possível o desenho que eu estou fazendo. Agora eu vou dar algumas dicas, depois de ter falado sobre essas linhas e contornos aqui, vou começar a comentar sobre algumas dicas bem válidas para se fazer. E isso, com qualquer uma dessas ferramentas, eu consigo fazer, tá? Então eu vou pegar a mão livre, ou melhor, vamos pegar a mão livre, caso queiram fazer junto, e vamos fazer algumas coisas bem interessantes, tá? Por exemplo, se eu quiser desenhar uma linha curva, então eu clico no lugar que eu quero e arrasto, faço uma curva, tá? Se eu quiser desenhar uma linha reta, eu clico no local que eu desejo iniciar a linha reta e em seguida no local que ela termina. Então, cliquei, vou até onde eu quero e clico novamente. Nós também podemos controlar a suavidade de uma linha, digitando o valor na caixa de suavização da mão livre, na barra de propriedades. A barra de propriedades é essa aqui, tá? Como eu peguei, que nem eu tinha falado antes, aquela hora do texto, primeira aula onde nós falamos da área de trabalho, peguei a ferramenta texto, ela muda, né? Então vou pegar aqui a mão livre de novo, notem que também ela muda. Tá? E a suavização de mão livre fica bem aqui no final. Então quanto maior a suavização, menor o ponto de nó ela vai criar. Por exemplo, vou fazer um novo arco aqui. Olha quantos nós ela criou. Ela criou só um nó para fazer esse arco. Vou fazer ele mais, né, feio, digamos assim. Notem que ele suaviza e cria menos nós. Então agora eu vou diminuir. Vou deixar aqui com menos, até com 7. Vou fazer um arco para vocês verem. Ó, notem que ele praticamente ficou da mesma forma que eu criei. Da mesma forma, se eu for desenhar como antes, ele não vai suavizar e vai encher de nós, tá bom? Por exemplo, se eu quero fazer uma cópia dessa mesma linha que eu fiz, tá? Existem várias formas de fazer isso, mas uma delas, com o objeto selecionado, eu clico com o botão direito, arrasto até onde eu quero, nota que ele fica tipo um alvo, né? Solto e eu tenho a opção de mover ou copiar aqui. Então, fiz uma cópia exatamente igual do que eu tinha desenhado. Por exemplo, se eu quero adicionar segmentos a essa linha que eu estava desenhando, quero continuar ela, basta selecionar no ponto final, pode ver que ele escreve nó, onde está escrito, eu clico nela e vou continuar desenhando. Notem que ele continua o mesmo objeto, porque ele continua me mostrando todos os nós e a marca de seleção do objeto. Se eu quiser fechar esse objeto, digamos assim, interligar os dois pontos para ele deixar sólido, correto? Notem que eu tenho o ponto final aqui e o ponto inicial aqui. Como eu faço para fechar eles? Simples, eu clico no último ponto,
Pode ser reto ou curvo, nesse caso eu estou fazendo a mão livre e clico no primeiro. Podem ver que quando eu chego no primeiro ele escreve nó ali, eu selecionei e ele fechou o meu objeto. Uma coisa muito interessante também é definir o ângulo de uma linha, uma curvatura que eu queira fazer, mantendo pressionado a tecla Ctrl do teclado. Por exemplo, assim, o que eu quero dizer. Se eu clicar, né, e arrastar, ele faz a mão livre. Se eu clicar e puxar e clicar de novo, ele vai fazer a linha. Mas se eu quero fazer ela extremamente reta em ângulos, tanto para cima ou para baixo, esquerda ou direita, eu vou clicar. Vocês notem que ainda não está, mas se eu ativar o Ctrl do teclado, ele só vai fazer em linhas e angulações corretas. Ele não vai permitir fazer de outra forma. Então, dessa forma, eu posso fazer uma linha extremamente reta, sem problema nenhum. Então, nessa aula a gente passou rapidamente referente a linhas e contornos. Na próxima aula nós vamos formatar essa linha e contornos e entrar mais em detalhes de como que eu posso fazer essa diferenciação, ok? Eu quero agradecer muito por terem assistido essa aula e nos vemos na próxima. Muito obrigado.